Olá pessoal, sou o professor Bias Rodrigues da Cruz, professor do IFMA Campus Codó. Estou participando do projeto Pré-ENEM como forma de contribuir para o processo formativo de vocês. Atualmente nós estamos vivendo um período de desafios que nos impõem ações e posturas diferentes, tendo em vista o atual contexto. Esperamos que esse projeto de fato seja um estímulo para que vocês continuem com o processo formativo de vocês. Estamos abertos a críticas construtivas, a sugestões que possam melhorar nosso trabalho. Ele se inicia de forma artesanal, né, mas esperamos que com as contribuições de vocês, com as sugestões, a gente possa cada dia mais melhorar. Desejo a vocês bons estudos, esperamos um feedback para que a gente possa melhorar nosso trabalho. Eu gostaria, em nome do Departamento de Ensino, agradecer a todos os professores que estão envolvidos e boa sorte, bons estudos, fiquem em casa. O assunto de hoje nós vamos trabalhar será progressões aritméticas. Bons estudos. Então, pessoal, para resolvermos as questões que aparecem no Enem ou nos concursos ou nos vestibulares, envolvendo progressão aritmética, nós vamos revisar alguns conceitos em relação a alguns conceitos e algumas propriedades envolvendo essas sequências que nós denominamos progressão aritmética, PA. Então vamos começar pela definição. O que a definição nos diz? Que é uma sequência de números reais em que a diferença entre um termo qualquer, a partir do segundo, e o termo antecedente é sempre a mesma. Ou seja, é uma constante. Então a diferença entre cada termo, a partir do segundo e o seu antecedente, seu antecessor, é igual a um valor constante. Então vejamos um exemplo. Se considerarmos essa sequência de termos, então nós temos aqui o primeiro, que é o A1 igual a 3, o segundo A2 igual a 8, o terceiro igual a 13, o quarto 18, o quinto 23 e o sexto 28. Então nessa sequência, se você subtrair cada termo a partir do segundo e o seu antecessor, essa diferença é constante. Então vejamos. Então se eu considero aqui o segundo termo, que é o A2, menos o primeiro termo, que é o A1, essa diferença aí eu vou obter 8 menos 3, e essa diferença é igual a 5. Então, se você fizer isso para todos os termos dessa sequência, 13 menos 8, 18 menos 13, 23 menos 18, 28 menos 23, você vai perceber que essa diferença entre esses termos é sempre igual a 5. Então, essa diferença, que é constante, a gente denomina de razão da progressão aritmética. Então, se nós efetuarmos a operação A2 menos A1 igual a R, nós vamos obter que o A2 é igual ao A1 mais a razão. Então, isso aqui é uma outra forma de você enunciar a definição. Ou seja, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, mais um valor constante. Esse valor constante é a razão da progressão aritmética. Ou seja, o A2 é o A1 mais a razão, o A3 é o A2 mais a razão, o A4 é o A3 mais a razão, e assim sucessivamente. Existem uma série de questões que aparecem nos vestibulares, nos concursos, e vou explorando a definição de progressões. Então, se nós tivermos a seguinte sequência de termos, 1 menos x
menos x, x menos 2 e 2x menos 1, e eu afirmo que essa sequência é uma progressão aritmética, é possível encontrar o valor da incógnita x e os termos dessa sequência usando apenas a definição da progressão aritmética. Ou seja, se eu considero o A2 menos o A1, essa diferença é igual ao A3 menos o A2. E aí, quem está representando o segundo termo dessa sequência? X menos 2. X menos 2. Menos o primeiro termo, que é 1 menos x. Isso aqui é igual ao terceiro termo, que é 2x menos 1, menos o segundo termo, que é x menos 2. Efetuando as operações, nós vamos ter que x menos 2 menos 1 mais x é igual a 2x menos 1 menos x mais 2. Então, vamos ter 2x menos 3 é igual a x mais 1. E nós vamos ter que x é igual a 4. X igual a 4. Sendo x igual a 4, o primeiro termo da sequência vai ser 1 menos o valor do x. Então, 1 menos o valor do x, 1 menos 4, menos 3. X menos 2 representa o segundo termo. X menos 2 representa o segundo termo. Então, como x é 4, menos 2, 2. 2 vezes o x menos 1, 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. Então, nós temos a seguinte sequência de razão 2 menos 3 ser igual a 5, 7 menos 2, 5. Então, aqui você tem uma progressão aritmética de razão 5. O A2 é igual ao A1 mais a razão. O A3 é igual ao A2 mais a razão. Como o A2 é o A1 mais a razão, se nós substituirmos aqui o valor do A2, nós vamos ter que o A3 vai ser o A1 mais, como o A2 é o A1 mais a razão, então nós vamos ter que o A3 é o A1 mais duas vezes a razão. Então, da sequência que nós utilizamos inicialmente, nós podemos evidenciar isso aqui. O A2 é o A1 mais a razão. Como a nossa razão ela é 5, então nós vamos ter 3 mais 5, 8. O A3 vai ser o A2 mais a razão. Então, aqui é 8 mais a razão, que é 5, 13. Ou seja, para obter o A3, eu tomando como ponto de partida o primeiro termo, nós vamos ter que o A3 vai ser o A1 mais duas vezes a razão. Se eu quiser encontrar o quarto termo vai ser do terceiro termo para o quarto termo, eu acrescento a razão. Ou seja, a razão vai ser acrescentada do A1 para o A2, do A2 para o A3 e do A3 para obtermos o A4, você vai acrescentar a razão novamente. Ou seja, o A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. Ou seja, o valor que acompanha a razão, que multiplica a razão, vai ser sempre a posição do termo desejado menos a posição de partida, que é o primeiro termo da sequência. Então, de maneira geral, um termo qualquer de ordem n vai ser igual ao A1 mais, fazendo a diferença entre o termo desejado e o primeiro termo,
nós vamos ter n menos 1 vezes a razão. Essa expressão ela é conhecida como fórmula do termo geral da progressão aritmética. A partir dela, você pode obter, tendo o primeiro termo e a razão, você pode obter qualquer termo de uma progressão aritmética. Então, pessoal, para exemplificar o uso da fórmula do termo geral da progressão aritmética, vamos ver aqui uma questão que caiu no Enem de 2019, que explora essa situação, então, essa expressão. Então vamos lá. O Enem de 2019. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentando. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. Então nós temos aqui o ano na primeira linha, e aí nós temos o número de acidentes na segunda linha, e na segunda coluna nós temos em 2013 nós tivemos 1.050 acidentes, em 2014 900, em 2015 850. Então a questão diz: supondo que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015, com base nessa situação apresentada, o número de acidentes esperado nessa rodovia em 2018 é. Então, o que a questão diz? Se for mantida essa tendência de redução de 2014 para 2015, se mantiver essa redução aqui, qual o número de acidentes esperado em 2018? Então, nós temos aqui 2014, 900, e nós temos 2015, 850. Então, houve uma redução. Então, vamos à resolução do problema, pessoal. Em 2013, 1.050, em 2014, 900 acidentes e 2015, 850. Então, o que ele diz que a tendência vai ser mantida é de 2014 para 2015. Então, de 2014 para 2015, o número de acidentes ele passou de 900 para 850. Então, teve uma redução aqui de 50 acidentes. Se usarmos essa mesma percentual de redução, em 2016, se tivermos 50 acidentes a menos, nós vamos ter 800 acidentes registrados no ano de 2016. Se colocarmos esses valores aqui na sequência, 900, 850, 800. Então aqui nós temos aqui 2014, aqui 2015, 2016, e aí ele deseja saber o número de acidentes que será registrado no ano de 2018. Então, de 2014 até 2018, nós temos um intervalo aí de 5 anos. Então, o que nós queremos obter aqui? O quinto termo dessa sequência. Então, como a razão aqui, o número de redução aqui de acidentes, ele é constante, então nós temos aqui uma progressão aritmética. Então, o A5, ele vai ser igual ao primeiro termo, mais 4 vezes a razão. Então, o quinto termo vai ser o A1,
que é 900, mais 4 vezes a razão, vai ser menos 50. Então, A5 vai ser igual a 900 menos 200, e será registrado 700 acidentes no ano de 2000. Então, pessoal, vejamos uma outra situação, problema. Nessa questão, essa questão, a questão que caiu também no Enem, ela traz o seguinte enunciado. Ao dirigir da cidade A para a cidade D, você primeiro passa pela cidade B e depois pela cidade C. Há 10 quilômetros a mais de A para B do que de B até C. E 10 quilômetros a mais de B para C do que de C até D. Se A fica a 390 quilômetros de distância de D, qual é a distância entre a cidade A e a cidade B? Sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O que? Minha educação encalhou. Na situação apresentada nos quadrinhos, as distâncias em quilômetro, distância da cidade A até a cidade B, distância da cidade B até a cidade C e a distância da cidade C até a cidade D, formam nessa ordem uma progressão aritmética. E aí a questão quer saber qual é o 20º termo dessa progressão correspondente. Então vamos à resolução. Resolução. Se considerarmos as cidades A, B, C e D, o problema ele nos diz que a distância entre A e D é igual a 390 quilômetros de A até D. Uma outra informação que ele nos diz é que a distância de A até B é 10 unidades a mais do que a distância entre a cidade B e a cidade C. E a distância da cidade B até a cidade C é 10 unidades a mais que a distância entre a cidade C e a cidade D. Então, se considerarmos a distância entre A e B de x, como esse aqui tem 10 unidades a mais que essa distância, então essa distância aqui vai ser essa aqui, que é a distância entre A e B, menos 10. Então, esse aqui seria x menos 10. Como a distância de B até C ela é 10 unidades, tem 10 unidades a mais que a distância entre C e D, então se eu tiro 10 unidades daqui, a distância entre C e D vai ser x menos 20. Então aí nós temos a seguinte sequência: x menos 10 e x menos 20, e ele afirma que essa distância de A até B, de B até C e de C até D, nessa ordem, formam uma progressão aritmética. Então nós temos a seguinte PA: x menos 10 e x menos 20. Uma outra informação que nós temos que é a distância de A até D é igual a 390. Então, essa distância de A até D é o somatório da distância de A até B, de B até C e de C até D. Então, se somarmos essas distâncias, então nós vamos ter x mais x menos 10 mais x menos 20, isso aqui igual a 390 quilômetros. Fazendo
Operações, nós vamos ter 3x menos 30 é igual a 390. 3x é igual a 420. X vai ser 140. Então, nós temos que o valor de x é 140. E aí nós temos a seguinte progressão aritmética. Então, nós vamos ter a nossa progressão 140, 140 menos 10, 130, e 140 menos 20, 120. Só que o problema está pedindo o 20º termo dessa sequência. Então, o A20 ele vai ser igual ao A1 mais 19 vezes a razão. Então, o A20 vai ser igual. 20 vai ser igual o A1, que é 140, mais 19 vezes a razão, 130 menos 140 menos 10. Então, aqui você vai ter 140 menos 190, que você vai obter o valor menos 50, que é o que responde a nossa questão.